Tem uma pergunta aqui do Bruno Lima, do Rio de Janeiro, para Muniz Sodré. Você não acha que a culpa é do fato da mídia preferir sempre assuntos como o abraço corporativo, ao invés de tratar de coisas mais relevantes, mais sérias? E aí como disse aí o Ricardo Kaufmann logo no início, nessa confusão de irrelevâncias entra tudo, não é? Vale tudo, não é? É exatamente isso. Há pouco foi mencionada a expressão fait divers, e o repórter, acho que do Globo, dizia aquilo que chamávamos antes de fait divers. Mas o que ele dizia que era fait divers, o nascimento do animal, não é fait divers. Fait divers, na verdade, é o fato aberrante, escandaloso, que rompe violentamente o real. A mídia ocidental, o jornalismo ocidental, ainda é muito pautada pela ruptura da ordem, pela ilusão de ruptura da ordem. E como essa ordem não se rompe tão facilmente, ela é a sua própria continuidade, a fabricação de si mesma como realidade, o jornalismo fica atrás do pequeno fato escandaloso. Matou a mãe sem motivo justo, entendeu? O gemido era imoral, esse tipo de coisas que fazia fortuna de manchetes de jornais populares do Rio de Janeiro. Então, essa cultura do pequeno fait divers, essa cultura da pequena denúncia, do pequeno escândalo, eu diria que é a doença infantil do nosso jornalismo. Ricardo, qual foi a reação? Quer dizer, os jornais trataram o assunto sem grande importância, porque, no fundo, eles estavam sendo julgados nesse episódio, não é? Você foi procurado, em suma, por que esse assunto ficou mais ou menos sepultado? Né? Isso que eu queria saber. Olha, Diniz, para mim, eu vejo um pouco diferente. Para mim, eu fiquei até surpreso com o espaço que o filme conquistou na sua divulgação na imprensa formal. Eu fui procurado por quase todos os veículos de grande expressão para falar sobre o filme e esses veículos, assim como o Observatório hoje está discutindo o filme, mas aqui é um espaço de debate, aqui é um espaço maior em que a gente é capaz de trocar mais ideias, mas enfim, cada veículo no seu meio deu algum espaço que eu achei relevante para o filme. Estou bastante satisfeito com isso. Eu acredito que o filme teve uma acolhida boa, principalmente porque ele tem como foco a mecânica, né? Como que funciona a notícia hoje, né? Quer dizer, essa armadilha que coloca todo mundo numa situação em que, se você é pautado, né? Como o professor Sodré citou, eu também era um pouco essas angústias que me pautaram para fazer o filme, o jeito como a histeria e também o que parece ser e enfim o que pode dar uma manchete, uma coisa, foi um pouco que me guiou nisso. Quando um repórter está na situação de cobrir se você é pautado para cobrir o abraço corporativo, como que você vai resolver isso, né? O que a gente esperaria num esquema antigo seria em 2, 3 perguntas derrubar a pauta, ver que a pauta não funciona e simplesmente sepultar a pauta e partir para a próxima. Acho que talvez uma das coisas que possam explicar um pouco o contexto e que eu pude comprovar fazendo o filme é que hoje há pouco tempo atrás, 15 anos atrás, mais ou menos, a pressão que a gente tinha e convivia com os colegas de redação era um pouco puxa, eu estou num caderno determinado de um determinado jornal, meus colegas já publicaram 3, 4 matérias essa semana, eu não emplaquei nenhuma. E quando eu fui levar a matéria para o editor, ele falava, puxa, você só ouviu essas 5 fontes, mas elas não são relevantes do setor que ela está. Que especialista você ouviu o contraponto, apura um pouco mais. E você olhava para os lados, seus colegas já tinham publicado outras matérias, você estava fora, você se sentia pressionado. A impressão que eu tenho é que hoje a pressão é um pouco inversa. Hoje se diz para o jornalista, olha, você tem 3 páginas para escrever, se vira. Se você levanta a inconsistência de uma pauta, você tem que arrumar outra, naquele sentido, para fechar o buraco. Então parece que a função, como hoje em dia a gente tem muito mais buraco para fechar, né, muito mais vitrine para preencher, se perde totalmente a possibilidade de se fazer, eu acho que a palavra-chave é reportagem, né?
A gente vê uma série de reformas nos jornais hoje, a gente ouve falar muito de colunista, mas a gente ouve falar pouco de repórter. A gente vê o Caco Barcelos ser didático na televisão, na TV Globo, com profissão repórter. Outro dia eu assisti um programa sobre garotos de programa, na segunda, terceira vez que a equipe está com um determinado garoto de programa, a equipe desconfia que o garoto de programa está afirmando possa não ser verdade, isso é mostrado na televisão, eles consultam o Caco fala, olha, acompanha mais um pouco, vê se é, vê que não é. Quer dizer, na reportagem, você se depara com a dúvida e duvida do que você está retratando. Acredito que se a gente só analisar, se a gente apenas ir atrás de uma declaração, né, muitas vezes na eleição a gente vê a cobertura eleitoral é muito em cima do que ele falou isso, o que você tem a dizer sobre o que ele falou, né, o jornalismo declaratório? Não tem reportagem. Cada matéria dessa gera uma manchete, mas não gera, uma coisa que não tem base. Né? Então, eu acho que essa coisa que eu queria discutir, o que a gente faz com isso? Que, na verdade, hoje a gente não tem resposta, porque reportagem custa muito caro e o jornalismo virou um produto que é gratuito. Então, as próprias empresas jornalísticas estão em xeque com isso. E, por enquanto, a solução é fazer aquilo que é irrelevante, inconsistente, mas tem uma frase, tem uma imagem boa, vende aquele minuto de fama e também consegue projetar alguma informação, você vende os seus anúncios e fica por aí. Será que é isso que a gente quer ou é possível pensar em algo mais? Por enquanto eu tenho mais perguntas que respostas, mas acho que é esse tipo de coisa que o filme procura investigar. Marcos, será que o problema também não tem a ver claro, com custos, as redações muito pequenas, e esse sistema competitivo que já levantamos aqui, em que o jornalista, e a Suzana Singer lembrou na sua entrevista ao nosso programa, a ombudsman da Folha, que diz que o jornalista ele não sabe dizer, olha, essa matéria não serve. Ele acha que tem que cumprir todas as pautas. Porque ele pensa que chegar para o chefe e dizer, olha, essa matéria não existe, ele pensa que seria ruim para ele, mas é bom. Né? Precisa de informação. Você que está na cozinha Os repórteres hoje são especialistas em generalidades. Antigamente, algumas redações, temos alguns setoristas de palácio, de setores da economia, da política, da polícia. Então, eles têm informação e podem, eles, com as fontes que têm, derrubar uma pauta. E essa garotada, ou as redações mais apertadas, o repórter fica com a missão de trazer a qualquer custo. Isso é um risco.